Muito bem, eu preciso dar logo aqui a notícia quente que aconteceu agora há pouco, é que o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Bolsonaro convidou o presidente da Embratur, Gilson Machado, para assumir a pasta e ele aceitou. O antagonista apurou que o convite foi feito em reunião no Planalto. Ele vai ocupar o cargo de forma provisória até fevereiro, quando está agendada uma reforma ministerial. Não está descartada a manutenção de Machado nessa pasta. Essa é a 13ª, olha o 13 aí, mudança no primeiro escalão de Bolsonaro desde a posse em janeiro de 2019. O antagonista apurou que Bolsonaro tomou a decisão de demitir Marcelo Álvaro Antônio após ser informado de uma briga entre o ministro e Luiz Eduardo Ramos em um grupo de WhatsApp. Hoje, a revista Veja revelou que Álvaro Antônio acusou o general Luiz Ramos, ministro da Secretaria de Governo, de tentar tirá-lo do cargo. E o antagonista depois obteve acesso à mensagem. Não me admira o senhor, ministro Ramos, ir ao PR, presidente da República, estou aqui com as aspas para a declaração, repito, em grupo de WhatsApp, do então ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele falando no grupo diretamente para o general Ramos, que cuida da articulação do governo no Congresso. Repito, não me admira o senhor, ministro Ramos, ir ao PR, presidente da República, pedir minha cabeça, a entrega do Ministério do Turismo ao Centrão para obter êxito na eleição da Câmara dos Deputados. Ministro Ramos, o senhor entra na sala do PR, presidente da República, comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço que tem custado. Conheço de parlamento. O nosso governo paga um preço de aprovações de matérias nunca visto antes na história. Olha, parênteses meu, quem está acompanhando com imagem está vendo aí as maiúsculas usadas na mensagem pelo então ministro do Turismo. Maiúsculas em altíssimo preço, né, que tem custado ao governo o apoio lá no Congresso, e maiúsculas em nunca visto antes na história. Esse preço para aprovação de matérias que o ministro considerava insignificantes. E ainda assim, continua ele, na minha avaliação, palavras dele, não temos uma base sólida no Congresso Nacional. Tanto que o senhor pede minha cabeça para tentar resolver as eleições do parlamento, ironia, pede minha cabeça para suprir sua própria deficiência. Nem por isso, ministro Ramos, fui ao PR, presidente da República, para dizer que o senhor não tem capacidade para atuar em tal função. Ao contrário, várias vezes ofereci ajuda para que o senhor tivesse êxito em suas atribuições. Exemplo, contratação do Carlos Henrique, abrindo espaços no Ministério do Turismo. Ele bota ali a abreviatura MTUR. Somos um time pelo Brasil. O senhor deveria ter aprendido na sua própria formação militar que não se joga um companheiro de guerra aos inimigos. Não se pode atirar... perdi aqui o texto, deixa eu só voltar aqui um pouquinho que eu estou lendo ali no monitor. Então, o senhor deveria ter aprendido na sua própria formação militar que não se joga um companheiro de guerra aos inimigos, não se pode atirar na cabeça de um aliado. Fecho aspas aqui para essa mensagem dura e com revelações importantes, que confirmam, inclusive, em boa parte as nossas análises, mensagem do Marcelo Álvaro Antônio para o general Ramos. Parêntese meu, é que o bolsonarismo vive jogando companheiros de guerra, entre aspas, aos inimigos, vive atirando na cabeça de aliado. Aliás, o ministro já deve estar sentindo isso bastante. E o Globo afirma que Bolsonaro se irritou ao ver a exposição de mais uma briga entre integrantes do governo. O jornal conta que o ministro do Turismo voltou ao grupo depois para se retratar com Ramos e colocar panos quentes na discussão. E o antagonista apurou que a vaga de Marcelo Álvaro Antônio no Ministério do Turismo pode ir para o Republicanos. É isso mesmo, Diego Amorim? Olha, Felipe, eu queria começar dizendo que essa demissão hoje, nesta quarta-feira, do ministro Marcelo Álvaro Antônio, pegou Brasília de surpresa. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Há, de fato, uma movimentação grande em torno de alguns ministérios. A gente tem noticiado isso no antagonista, não é de hoje, da fome de poder que o Centrão foi ganhando cada vez mais depois desse casamento com o governo de Jair Bolsonaro, mas a demissão hoje do ministro do Turismo, ela foi sim uma surpresa para a maioria, pelo menos das lideranças partidárias do Congresso Nacional. E ela acontece justamente num momento em que está pegando fogo nos bastidores todo o processo de sucessão
de Rodrigo Maia na Câmara e de Davi Alcolumbre no Senado. A gente sabe que o Centrão estava de olho no próprio Ministério da Saúde, onde ainda está lá o Eduardo Pazuello, no próprio Ministério da Educação, onde nós temos um ministro apagado lá, o Milton Ribeiro, e também o Centrão buscando no governo Bolsonaro a recriação de algumas pastas, como o Ministério das Cidades, o Ministério da Indústria e do Comércio Exterior e mesmo aquele Ministério da Segurança Pública que chegou a ser cogitado em algum momento e depois isso ficou em banho-maria. O Ministério do Turismo, ele vem aí como uma novidade nesse contexto, mas dentro também dessa visão macro do Centrão buscando conquistar espaços. A informação que eu tive é que o Republicanos está de olho nessa vaga do ministro do Turismo. Você bem informou agora há pouco, Felipe, que o Gilson Machado, então presidente da Embratur, ele assume provisoriamente, interinamente, pelo menos até fevereiro do ano que vem, essa pasta que agora fica vaga com a saída do Marcelo Álvaro Antônio, que é a pasta do turismo. Há uma estratégia clara aí do governo de deixar isso para fevereiro. Se ele coloca alguém do Centrão nesse momento, fica ainda mais escancarado, se é que dá para ficar mais escancarado depois dessa mensagem claríssima enviada pelo então ministro Marcelo Álvaro Antônio para o Luiz Eduardo Ramos, da interferência do Centrão nessa questão. Agora, o que pode acontecer também, Felipe, nós precisamos ficar atentos, porque ninguém é bobo, há uma construção de narrativa em torno do governo Bolsonaro, puxada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, de que o governo Bolsonaro está preservando o cargo de ministros. Então, pode acontecer, sim, de Gilson Machado continuar à frente do Ministério do Turismo em fevereiro, mas outros cargos do segundo escalão, mas com a mesma importância, muitas vezes, de poder de comando, de controle do orçamento, nessas pastas para as mãos do Centrão. Eu dou o exemplo do próprio Ministério do Turismo, onde nós temos lá o ex-deputado federal Vicentinho Alves, que é do PL, partido de Valdemar Costa Neto, portanto, desse Centrão raiz, e que está lá já. Vicentinho Alves foi colocado agora há pouco nesse Ministério do Turismo. Então, pode haver também aí um esforço do governo para manter, talvez, Gilson Machado à frente da pasta em fevereiro do ano que vem, mas por baixo ali do segundo escalãozinho para baixo, onde a coisa acontece operacionalmente, isso vai sendo distribuído para o Centrão. Ou então não, passada a eleição, Arthur Lira ganha, vamos partir dessa hipótese do Arthur Lira, candidato do Bolsonaro, ganhar na Câmara, aí o Bolsonaro fala, tá bom, então entrega logo aí esse Ministério do Turismo para o Republicanos, lembrando que o Republicanos tem hoje um pré-candidato, que é o Marcos Pereira, deputado federal, e atual, claro, presidente nacional do Republicanos, partido que é ligado à Igreja Universal. Dentro dessa apuração que eu fiz, estaria esse acordo para o Marcos Pereira abrir mão da candidatura, apoiando Arthur Lira e conquistando aí o Ministério do Turismo. Se não o Ministério do Turismo, outros cargos, outras negociações que estão em andamento, a coisa está fervilhando aqui em Brasília, Felipe. Legal, Diego. E o Gilson Machado, que assume provisoriamente a pasta do turismo, é aquele que, de vez em quando, toca sanfona na live do presidente Jair Bolsonaro, e é aquele que teve um vídeo viralizado uma vez nas redes sociais, inclusive quem está acompanhando com imagens estava vendo ali aquele trecho em que ele aparece na frente de um mapa. Era um vídeo em que ele tentava convidar turistas estrangeiros a vir ao Brasil num inglês absolutamente precário para quem se dispõe a fazer esse papel. É claro que o ministro do Turismo deveria falar melhor outra língua, mas mesmo que não falasse, que deixasse uma apresentação e um convite para turistas estrangeiros para alguém que saiba falar melhor, numa apresentação mais detalhada, mas foi feito com aquele amadorismo e com aquela incompetência que a gente tem visto em várias áreas do governo, rendendo muita chacota, muita ironia nas redes sociais há algum tempo atrás. Então ele fica aí provisoriamente. Há essa possibilidade, como o Diego falou, do Marcos Pereira abrir mão da sua candidatura à presidência da Câmara para apoiar o bolsonarista Arthur Lira e, eventualmente, ficar com a vaga no Ministério do Turismo. Agora, vale lembrar, Diego, que o Marcelo Álvaro Antônio foi denunciado em 2019, ele que acabou de ser demitido como ministro do Turismo, tá? Ele foi denunciado em 2019 pelo Ministério Público sob a acusação de ter comandado um esquema
de desvio de recursos públicos por meio de candidaturas femininas de fachada do PSL nas eleições de 2018. A gente já comentou isso várias vezes, a questão de cota para a política feminina, mulher, que não estava dando muito certo porque estava sendo usada justamente para esse tipo de candidatura laranja, para desviar, para fazer propaganda para os homens, isso tudo que precisava ser repensado, sem deixar, obviamente, de haver punição para aqueles que usaram essa abertura para os seus próprios benefícios, para as suas próprias vantagens indevidas. Na época, ele comandava o PSL de Minas Gerais e teria usado ao menos 4 candidaturas de fachada no interior do estado para desviar a verba pública. O Bolsonaro sempre ignorou esse caso, que ficou conhecido como Laranjal do PSL. Então, eu ironizei no Twitter, o próprio Diego chegou a apontar isso também na rede social, que é o seguinte: o Laranjal tá ok. Laranjal tá ok. Laranjal não resulta em demissão. O presidente Jair Bolsonaro pode ser investigado, pode ser denunciado, negócio de laranja e tal, não, tudo tranquilo. Agora, falou mal do negociador de cargos com o Centrão no grupo de WhatsApp do governo, aí não dá. Aí é a gota d'água. Aí gota d'água não, né? Porque o resto parece que nem conta, nem acumula. É demissão na hora, até porque a vaga dele pode ser usada em nova negociação, como a gente estava apontando, de cargos com o Centrão, que, para quem não sabe, para quem escuta no rádio, é um bloco parlamentar, são vários partidos, e pelo menos um quarto desse bloco é de investigados, réus e condenados, e a gente sabe muito bem quem são os velhos caciques. Um deles, inclusive, é o candidato do presidente à presidência do presidente Jair Bolsonaro, à presidência da Câmara, é o Arthur Lira, cotado aí para a vaga do Rodrigo Maia. Então, é um dado curioso, né, Diego Amorim, esses parâmetros, esses critérios, né? O Zap parece que dá mais ruído que uma denúncia. Sim, eu falei agora há pouco, assim que saiu a notícia da demissão do ministro, com a deputada Alê Silva, que é uma deputada bolsonarista de Minas Gerais, adversária do Marcelo Álvaro Antônio, política lá no estado, e foi ela que ajudou a denunciar o Laranjal do PSL lá em Minas Gerais, PSL que era à época o partido do presidente da República. Você, como bem lembrou, Felipe, como você bem lembrou, o presidente da República, sempre que questionado sobre o fato de ter um denunciado na sua esplanada, no seu ministério, ele dizia que ainda não tinha visto nada demais, que ainda não tinha visto algo consistente nessas investigações. Não é o que pensa, com certeza, o Ministério Público e a Polícia Federal, que avançaram bem nas investigações e, por isso, denunciaram o ministro nesse esquema do Laranjal. Sobre o Gilson Machado, eu acrescento um pouquinho da biografia dele aqui para quem está nos acompanhando. Gilson Machado é de Pernambuco e estava responsável por cuidar da criação da Aliança pelo Brasil, esse partido do bolsonarismo que ainda não vingou, lá em Recife. Inclusive, ele estava sendo cotado para ser, nessas eleições municipais de 2020, que já ocorreram, para candidato à Prefeitura de Recife pelo Aliança pelo Brasil, que, como eu disse, fracassou até aqui e não saiu do papel a tempo de disputar as eleições nos municípios. Então, o Gilson Machado costurou um apoio aí de Jair Bolsonaro à delegada Patrícia, que foi a candidata do Podemos, lá na capital pernambucana, lembrando que assim que esse apoio foi publicizado, a delegada Patrícia, por outros motivos também, despencou nas pesquisas e ficou de fora do segundo turno. Gilson Machado também é muito próximo dos filhos de Jair Bolsonaro, principalmente Eduardo, deputado, e Flávio, senador. Junto com esses dois, ele toca também a pauta, já como presidente da Embratur, e agora no Ministério do Turismo deve continuar tocando a pauta, que é a pauta dos cassinos, Felipe. Uma coisa que a gente tem tratado muito aqui também no Antagonista, um assunto que eu trouxe alguns furos aí ao longo do ano, e o governo de Jair Bolsonaro, para além da discussão que pode ser feita sobre o conteúdo, sobre o juízo de valor em torno da liberação dos jogos, mas é um assunto que Jair Bolsonaro, quando candidato, mais um assunto, ele dizia que ia fazer de um jeito e depois que virou presidente passou a fazer de outro, atendendo a pressões, principalmente do Centrão, que tem muito interesse nessa liberação dos jogos no Brasil. O Gilson Machado também é um ator importante nessa questão da jogatina, Felipe. Certo, Diego. Aliás, tem muita gente que está um pouco parada no tempo, presa num debate público,
feito por ativistas à esquerda e à direita, cada qual se acusando de determinada sujeira, e não entende, às vezes, outras variáveis que estão dentro da equação. Então, muita gente ainda é um pouco hipnotizada por esse discurso bolsonarista, como se a família Bolsonaro representasse a direita e ainda conservador, que não tem nada a ver. Leiam meus artigos na Cruzoé, cruzoé.com.br/Felipe, leiam Russell Kirk, leiam Edmund Burke, leiam Roger Scruton, vocês vão ver conservadorismo, a tradição do pensamento, não tem absolutamente nada a ver, e muitas vezes é exatamente o contrário do que faz a família Bolsonaro. Agora, isso é um outro tema. Agora, olha só a turma do Jair Bolsonaro, que contradiz completamente o discurso, principalmente o discurso de campanha dele. A turma dele é o Augusto Aras, de quem eu estava falando no início do programa, que é um inimigo da Lava Jato. Estava lá mandando hoje mais indireta, inclusive, contra a Força Tarefa, que prendeu, né, um monte de político poderoso e empresário bandido. O Cássio Marques, que é o nosso Cássio do Ciro Nogueira, velho cacique do Centrão, mostrei aqui no programa, desde meados de 2019, o Ciro Nogueira já queria emplacá-lo no STJ ou no STF, acabou tirando bilhete premiado e emplacando na mais alta corte do país, graças à indicação do Jair Bolsonaro. Não tem nenhum histórico de conservadorismo, de ser firme no combate à corrupção, nada. Está ali, faz parte dessa turma que tem uma visão justamente garantista da impunidade, como a gente gosta de dizer, o que interessa muito à família Bolsonaro nesse momento em que o Flávio Bolsonaro é denunciado e que a Cruzoé revelou que há R$89 mil depositados pelo Fabrício Queiroz, pela sua esposa Márcia Aguiar, na conta da própria Michelle, esposa do Jair Bolsonaro. Então, além de Augusto Aras e Cássio Marques, tem agora o Arthur Lira, réu por corrupção e improbidade administrativa. São dois casos. Ele é réu por corrupção e é réu por improbidade administrativa e ainda acusado lá de desvio de dinheiro público num caso de rachadinha, que, como o Cláudio Dantas até participou aqui, brincou, a tecnologia, o know-how do Centrão fica aparecendo, claro, porque são várias pessoas ali envolvidas nisso. Então, esse é o candidato agora do Jair Bolsonaro para a presidência da Câmara. É alguém que é acusado e foi absolvido ali por um juiz que tinha o mesmo advogado dele, e não por falta de provas, mas uma anulação sumária lá, porque a instância que havia fiscalizado, que havia supervisionado a investigação no começo, teria sido incompetente, era a Justiça Federal, quando, na verdade, o caso era para a Justiça Estadual. Então, não tem nada provando que o sujeito não desviou os recursos, como o Ministério Público estava dizendo, e, aliás, a MP vai recorrer dessa decisão do juiz que o absolveu. Então, essas são as pessoas que o Jair Bolsonaro está escolhendo para cargos estratégicos. O que tem de direita nisso? Nada. O que tem de conservadorismo nisso? Absolutamente nada.